A partir deste momento está tudo a postos, podem iniciar o webinar. Boa tarde. Muito boa noite, caros colegas, enfermeiros, enfermeiras e moderadores e palestrantes desta sessão. Quero desde já apresentar em nome do Conselho de Enfermagem e em particular do seu presidente Sérgio Branco, um agradecimento pelo vosso empenho e dedicação, não só como enfermeiros, mas também como papel principal de investigadores e de moderadores, e até pela ousadia de apresentar os vossos trabalhos à Ordem dos Enfermeiros e submeter-se, digamos, a uma seleção para hoje poderem estar aqui a partilhar com todos os colegas. Seja qual for o papel que nos leva a estar cá, o Presidente e os membros do Conselho de Enfermagem apresentam-vos a todos um agradecimento pela vossa presença nesta quinta sessão do quarto ciclo de webinars da Investigação 2024, nesta primeira edição de Encontros de Investigadores, dado que a segunda e a terceira sessão serão exatamente amanhã e na sexta-feira, portanto dia 4 e 5. O Conselho de Enfermagem, no âmbito das suas competências previstas no artigo 37º, na linha K dos Estatutos da Ordem dos Enfermeiros, compete-lhe fomentar a investigação em enfermagem como meio de desenvolvimento do exercício profissional da enfermagem e, nesse contexto, tem existido um esforço e um trabalho no sentido não só de valorização, mas também de dinamização da investigação. Sabemos que a afirmação de uma disciplina passa pela capacidade de desenvolver a investigação e que o método é o garante da qualidade dos resultados produzidos. E daí que, nesta análise que fizemos dos 24 trabalhos de investigação que foram apresentados, tivemos em conta este aspecto. A investigação para o Conselho de Enfermagem, para a Ordem dos Enfermeiros e penso que para os enfermeiros em geral, é assumido que é a afirmação de uma disciplina que passa pela sua capacidade de desenvolver investigação e que, no fundo, é o pilar da investigação, é o pilar de qualquer disciplina do conhecimento científico, sendo que o conhecimento se faz por partilha. Ora, aqui estamos nós a fazê-lo, a partilhar e a promover essa partilha. Depois também a investigação deve centrar-se em áreas que nutram a concepção dos cuidados da enfermagem avançada. Ora, aqui estamos a fazê-lo e a incentivar que seja feito. E se, na atualidade, a enfermagem é bem reconhecida e conta com um desenvolvimento franco na produção e síntese de evidência, a utilização dessa evidência na prática, na nossa perspectiva, é que carece de um pouco mais de desenvolvimento. E, portanto, estas várias iniciativas de formação da investigação, de promoção de encontros de investigadores, de partilha de projetos de investigação e dos seus resultados, demonstram bem as competências do Conselho de Enfermagem e a preocupação que o Conselho de Enfermagem tem em intervir nestas áreas, nomeadamente na melhoria do exercício por esta via. Hoje teremos aqui 4 apresentações enquadradas em 2 temáticas, uma delas a enfermagem para o mundo, os desafios globais e respostas locais, e uma outra temática que é da gestão e governação clínica em enfermagem. Portanto, a vossa presença, em particular os moderadores, muitos nos honra e é exatamente a esses moderadores que eu agora aqui referenciar. Nós temos aqui como moderadores o enfermeiro José Hermínio Gonçalves Gomes e o Pedro Miguel Garcia Sardo. O Pedro Sardo é vogal do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, é professor adjunto da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, é investigador do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro, está na coordenação da estrutura da qualidade, investigação, inovação e promoção de saúde da Ordem dos Enfermeiros
e é enfermeira especialista médico-cirúrgica, mestre em enfermagem, doutor em ciências da enfermagem e tem também competências avançadas em enfermagem de viabilidade celular de feridas e competências diferenciadas em supervisão clínica e emergência emergência extra-hospitalar. O enfermeiro José Hermínio Gonçalves Gomes é presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária, é doutorando em enfermagem na Universidade Católica, é mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é licenciado em enfermagem e especialista em enfermagem de saúde comunitária, é pós-graduado em higiene e segurança no trabalho e diretor do Plano de Segurança e Saúde da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é professor adjunto da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e coordenador do curso de pós-graduação em pós-graduação do trabalho. E acresce ainda a questão de ser coordenador nacional da Rede Científica Internacional, da Rodenso, que também faz a coordenação. Apresentados os moderadores e aquilo que é os principais objetivos do Conselho de Enfermagem, eu daria então agora a palavra aos moderadores e agradeço mais uma vez a todos e por estarem presentes e pelo esforço e pelo mérito do vosso trabalho nas vossas unidades de saúde, sempre a favor de uma grande causa, melhorar a qualidade dos cuidados, melhorar o nosso exercício e criar sempre mais valor para as organizações, para o cidadão e para a nossa profissão. A todos um bom trabalho e cá estaremos aqui a partilhar o conhecimento científico e a investigação dos enfermeiros nos locais de trabalho. Muito obrigado, José Ribeiro, por esta abertura e compete-me também agradecer ao Conselho de Enfermagem esta oportunidade de estar aqui convosco a aprender um bocadinho mais sobre a investigação e sobre os trabalhos que os colegas estão a desenvolver. Primeiro, Hermínio, não sei se quer dar umas palavras iniciais à nossa audiência, para depois começarmos então com as apresentações. Só cumprimentar a todos, principalmente todos os participantes. Neste momento temos à volta de 400, o que é um excelente número para uma hora de jantar. Por isso, sejam bem-vindos. É sempre um bom momento de partilha, de investigação convosco. E vai correr muito bem, certamente, apresentar o trabalho que vocês suadamente desenvolveram. E a melhor parte de um trabalho é realmente difundi-lo. Não existe trabalhos, não existe investigação se o trabalho não for difundido e dar conhecimento e, de preferência, com algum reflexo sobre as práticas. A metodologia que nós adotámos, o Pedro vai moderar a primeira comunicação, eu modero a segunda, o Pedro modera a terceira e eu moderarei a quarta. Queria-vos chamar a atenção que vamos fazer questões de apresentação a apresentação e que, por isso, no chat podem colocar logo as questões que bem entenderem e, no fim da comunicação, nós promovemos logo um momento de discussão, dado até porque as temáticas são um pouco diferentes e, assim, penso que será mais proveitoso este tempo que passamos em conjunto. Desejo boa sorte às comunicadoras que vêm hoje apresentar o seu trabalho e obrigado por terem vindo, porque são muito importantes neste contexto todo. Muito obrigado a todos. Sim, senhora, boa noite. E então, sem mais longas, vou passar a palavra à enfermeira Helena Magalhães e dizer aqui, fazer um pequeno disclosure, que é um prazer vê-la nestas andanças. Tivemos um passado em conjunto, em âmbitos de formação, e é com muito gosto que a vejo aqui a partilhar um trabalho intitulado Formar para Salvar. Capacitação de docentes e não docentes do ensino básico em suporte básico de vida. A enfermeira Helena Magalhães é mestre em enfermagem médico-cirúrgica, pós-graduada em gestão e administração de serviços de saúde, pós-graduada em urgência e emergência, tem a competência acrescida diferenciada em enfermagem extra-hospitalar e em supervisão clínica e neste momento é assistente convidada na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e formadora da Escola de Socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa.
e semanalmente brinda-nos com algumas imagens no seu Facebook de grandes momentos de formação e que hoje vai partilhar de uma forma mais científica. Bem-vinda, enfermeira Helena. Obrigada pela apresentação. Antes de mais, gostava de agradecer à Comissão Organizadora e Científica deste quarto ciclo de webinars de investigação em enfermagem pela seleção deste trabalho e pela oportunidade de o apresentar. Agradecer também ao Sr. Enfermeiro José Ribeiro Nunes a abertura dos trabalhos e também aos moderadores, ao enfermeiro José Gomes e ao enfermeiro Pedro Sarda, então, pela disponibilidade de moderarem estas apresentações. Se puder só fazer uma correção aí na minha apresentação, assistente convidada foi só até fevereiro de 2024, está bem? Desculpem. Ora, então passarei a apresentar aqui o meu trabalho. Este trabalho é fruto de um trabalho de uma tese de mestrado, em que, com a orientação do professor Dr. Pedro Sousa e também do professor Dr. Luís Oliveira, em que... Agora eu tenho que minimizar aqui isto, desculpem lá. Não. Desculpem, estava aqui com um problema técnico, vou empurrar isto aqui para o lado. Em que é um tema do meu interesse pessoal, o suporte básico de vida, porque acho que gestos simples salvam vidas e que se não fizermos nada para mudar esta realidade, não vamos conseguir obter melhores resultados. Relativamente à apresentação, eu estruturei esta apresentação para ter uma sequência mais lógica, dividi em 3 partes. A primeira parte irei apresentar uma breve contextualização sobre a paragem cardiorrespiratória em Portugal e como é que estamos com os números. A segunda parte, todo o enquadramento metodológico do trabalho, assim como a apresentação e discussão dos resultados obtidos e, finalmente, em jeito de conclusão, uma pequena súmula dos aspectos importantes a reter de todo este trabalho. Ora, quanto a esta primeira parte, contextualização da paragem cardiorrespiratória em Portugal, nós olhamos para... Estes dados foram retirados do Registro Nacional de Paragem Cardiorrespiratória do INEM. Vemos que temos um número elevado de ativações para paragens cardiorrespiratórias. Conseguimos perceber também que os tempos de chegada são igual ou inferior a 15 minutos nas áreas urbanas, em 68,2% das situações, e 30 ou menos minutos em 87,7% das situações em meios rurais. Estes minutos fazem a diferença para quem está em paragem cardiorrespiratória. Esta paragem é uma situação de emergência frequente, em que a taxa de sobrevivência é pequena. No entanto, a evolução científica, o avanço tecnológico, a capacidade de reanimação do ser humano tem vindo a aumentar e a probabilidade de sobrevivência destas vítimas também. É neste campo que o cidadão comum assume um papel estratégico incontornável na detecção e início precoce de manobras de reanimação, pelo que, neste contexto, a formação se revela fundamental. Ora, estes dados também foram retirados do Registro Nacional de Paragem Cardiorrespiratória. Temos aqui alguns dados significativos. 35,29% das situações de paragem cardiorrespiratória foram presenciadas por circunstantes. No entanto, apenas 19,64% em situações de paragem foram iniciadas manobras de suporte básico de vida antes da chegada dos meios de socorro. Isto deixa-nos aqui uma margem de 80,35% das situações em que nada foi feito. E nada foi feito porquê? E é neste nada que foi feito que nasce este trabalho. Relativamente à apresentação da metodologia, apresentação e discussão dos resultados,
Foi realizado um estudo com metodologia quantitativa, do tipo quase experimental, em que foi formulada uma questão de investigação, qual a efetividade de um programa de formação em suporte básico de vida para docentes e não docentes do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. O objetivo deste trabalho era avaliar a efetividade deste programa de formação, direcionado aos docentes e não docentes do segundo e terceiro ciclo dos ensinos básicos, quanto a 4 pontos específicos: quanto aos conhecimentos, as competências práticas em suporte básico de vida, a disponibilidade para iniciar manobras de suporte básico de vida num familiar, num desconhecido, em situações diversas, e quanto às condicionantes para a sua realização, o porquê de não o fazerem. Foram então delineadas as hipóteses de investigação. Inicialmente foi pensada se existiria uma relação entre os conhecimentos de suporte básico de vida, as competências práticas, a disponibilidade para iniciar manobras e as condicionantes ao seu início. As restantes hipóteses vão sobre os 4 elementos fundamentais, em que a implementação do programa de formação em suporte básico de vida melhorará os conhecimentos em suporte básico de vida, as competências práticas, a disponibilidade para iniciar suporte básico de vida e, por sua vez, reduzirá as condicionantes ao seu início. Quanto ao nosso estudo, participaram 44 profissionais, docentes e não docentes. O instrumento de colheita de dados foram elaborados 2 instrumentos de colheita de dados, um questionário de avaliação de conhecimentos e uma grelha de avaliação prática em suporte básico de vida. No tratamento de dados, foi realizada a análise descritiva, onde foram calculadas as frequências absolutas, relativas, mínimo, máximo, média, desvio padrão e percentis. Na análise inferencial, por sua vez, foram utilizados testes estatísticos não paramétricos, que nos permitiram analisar a relação entre as variáveis e verificar as hipóteses. Quanto aos procedimentos formais e éticos, foram pedidas todas as autorizações junto das entidades responsáveis, nomeadamente a Comissão de Ética da Escola de Enfermagem, a Direção do Agrupamento de Escolas em causa e o consentimento informado assinado por todos os participantes. Quanto à amostra em si, temos um total de 44 elementos, sendo que apenas tínhamos um elemento do sexo masculino, na sua maioria professores. 70,5% destes elementos nunca tinham tido formação anterior em suporte básico de vida e dividimos a idade por tercis, por nos ser mais fácil, e 38,6% apresentavam uma idade compreendida entre os 45 e os 53 anos. Ora, quanto à nossa discussão dos resultados, a apresentação dos resultados. Relativamente à primeira hipótese, constatou-se uma correlação estatisticamente significativa dos conhecimentos em suporte básico de vida com as competências práticas, com o Rod Spearman de 1, e com a disponibilidade para iniciar suporte básico de vida com o Rod Spearman de 0,441. Isto é, quantos maiores os conhecimentos em suporte básico de vida, maior a disponibilidade dos indivíduos e maior o nível de competências práticas também em suporte básico de vida. Ainda neste sentido, constatou-se que quanto maior a disponibilidade, também maior a pontuação obtida quanto às competências práticas, com o Rod Spearman de 0,441. Por fim, quanto maior as condicionantes para a realização das manobras de suporte básico de vida, menor a disponibilidade em iniciar este tipo de manobras. Estes valores vêm corroborar a nossa primeira hipótese. Quando fomos pesquisar, verificamos que outros autores encontraram resultados semelhantes, em que os conhecimentos são um fator preponderante para que os indivíduos demonstram capacidade em iniciar suporte básico de vida e que a relação observada entre os conhecimentos e os fatores condicionantes poder-se-á inferir quanto maior o conhecimento, menor será o medo dos indivíduos, isto é, os fatores condicionados, a iniciarem suporte básico de vida. Relativamente à nossa segunda hipótese colocada,
constata-se que os valores da mediana do score total de conhecimentos em suporte básico de vida na avaliação final é superior de forma significativa quando comparados com os conhecimentos na avaliação inicial. Mais uma vez, estes valores vêm corroborar a nossa segunda hipótese, em que a implementação do programa de formação em suporte básico de vida melhora os conhecimentos dos docentes e não docentes. Estes resultados também são corroborados pela literatura encontrada, nomeadamente estes autores que avaliaram o conhecimento dos professores em suporte básico de vida após formação e obtiveram também uma melhoria significativa no conhecimento, nas habilidades e também na média dos o aumento da média dos conhecimentos dos participantes. Quanto à nossa terceira hipótese, em que a implementação de um programa de formação melhora as competências práticas de suporte básico de vida destes docentes e não docentes, os indivíduos obteram uma mediana significativamente superior na avaliação inicial das competências práticas em suporte básico de vida quando comparado, na avaliação final, peço desculpa, quando comparada com a avaliação inicial, o que vem suportar a nossa terceira hipótese. Idênticos resultados foram obtidos por estes investigadores, ambos verificaram o aumento nos níveis de competência para a realização de suporte básico de vida, tendo concluído que a formação melhorou significativamente as competências práticas dos professores, à semelhança dos resultados obtidos nesta investigação. Relativamente à nossa quarta hipótese, em que a implementação de um programa de formação de suporte básico de vida melhora a disponibilidade para iniciar este tipo de manobras, verificamos através da análise da tabela que os indivíduos apresentam disponibilidade para iniciar suporte básico de vida significativamente superior na avaliação final quando comparada com a avaliação inicial, constatando-se uma melhoria significativa nesta disponibilidade para iniciar este tipo de manobras após a implementação do programa de formação. Também nesta situação, os investigadores obtiveram achados semelhantes nos seus estudos e estes estudos fornecem insights valiosos para a implementação de programas semelhantes de formação noutras instituições de ensino e de trabalho. Relativamente à última hipótese, em que a implementação do programa de formação reduz as condicionantes ao início do suporte básico de vida, após comparação com a avaliação final com a avaliação inicial, os indivíduos, após a intervenção, apresentavam menores níveis no que respeita às condicionantes, para iniciar manobras de suporte básico de vida, isto é, após a formação, reduziu de forma significativamente as condicionantes para iniciar manobras, o que nos vem suportar também a nossa quinta hipótese. Outros autores obtiveram resultados semelhantes, em que após a implementação de sessões de formação teórico-prática em suporte básico de vida, obtiveram uma redução significativa da probabilidade relatada das condicionantes estudadas, tendo aumentado o seu nível de confiança em fazer suporte básico de vida e a probabilidade de realizar suporte básico de vida tanto em estranhos como em familiares. Em jeito de discussão, vários estudos discutem o papel essencial dos enfermeiros como educadores, não só na formação de outros enfermeiros, mas também noutros profissionais de saúde, podendo desempenhar um papel fundamental na melhoria dos cuidados de saúde. O órgão regulador da enfermagem também atribui aos enfermeiros, no exercício da sua atividade, a formação, colaborando na elaboração de protocolos entre instituições de saúde, escolas, e sendo facilitadores e dinamizadores da aprendizagem dos formandos. E o enfermeiro especialista é líder para projetos de formação, detendo um papel preponderante na transmissão dos conhecimentos necessários, utilizando as mais diversas estratégias no sentido de potenciar aos outros as competências necessárias. Ora, o enfermeiro é por inerência um agente de educação para a saúde,
com capacidades e competências para realizar ações de acordo com as suas qualificações profissionais em diversas áreas, nomeadamente a formação. Relativamente ao estudo e às suas limitações, infelizmente tivemos um tamanho amostral reduzido, apesar de ter sido uma amostra não selecionada, isto é, a nossa técnica de amostragem, quem esteve disponível, convidámos todos os professores e docentes e não docentes do agrupamento das escolas, e as pessoas interessadas acabaram por inscrever-se e frequentar a formação. Também aqui a avaliação pós-intervenção ter sido realizada imediatamente no seu término pode influenciar aqui os nossos resultados. Poderíamos ter pensado numa avaliação posterior a médio e longo prazo, mas o tempo também não permitia isso. Não foi possível minimizar o viés do observador devido ao facto de ter sido um investigador a avaliar as competências práticas, e também tivemos que utilizar escalas não validadas, o que não permitiu garantir as qualidades psicométricas dos instrumentos. No entanto, os resultados obtidos neste estudo são convergentes com a evidência científica que encontramos, que discutimos anteriormente, e em jeito de conclusão, podemos concluir que o nível de conhecimento em suporte básico de vida influencia as competências práticas e a disponibilidade para iniciar manobras, que a formação foi efetiva e trouxe contributos significativos para o desenvolvimento de conhecimentos e competências práticas, e que os formandos revelaram uma maior disponibilidade para iniciar manobras de suporte básico de vida, se necessário, e uma redução das condicionantes para a sua realização. Com a partilha destes resultados, pretendo sensibilizar o maior número de pessoas possível e também decisores políticos, se alguém tiver a ouvir, nesta área, para a importância da implementação deste tipo de programas de formação no âmbito das aprendizagens essenciais previstas nos currículos do ensino básico, do ensino secundário. Poderia ser eventualmente quando vamos tirar a carta, poderia ser implementada em diversos momentos de aprendizagem ao longo da vida. Confirmados estes resultados, é pertinente mencionar que o conhecimento produzido poderá ser inspirador para futuros trabalhos de maior dimensão, que venham a ter um foco de análise esta temática. Ora, deixo-vos aqui as referências bibliográficas, ainda não tenho o QR Code, e da minha parte, muito obrigada. Muito obrigado, enfermeira Helena, pela apresentação e pelo controlo rigoroso do tempo. Abríamos então agora à discussão desta apresentação, vendo se há algumas questões que foram colocadas aqui no bate-papo, e também aqui espicaçando um bocadinho a enfermeira Helena, no sentido de percebermos alguns aspectos desta investigação um bocadinho mais ao pormenor. E compilando algumas informações que fomos recebendo pelas vias tradicionais e por vias também não convencionais, como são mensagens de telemóvel, surge aqui uma frase muito poderosa, que é: o conhecimento é poder. E a grande conclusão que nós chegamos é que se as pessoas estiverem devidamente empoderadas, devidamente capacitadas, vão estar também mais disponíveis para fazer, neste caso, o suporte básico de vida. Mas gostaria de fazer aqui assim algumas questões, algumas reflexões, até porque estamos a falar de um encontro de investigadores, e que será importante nós refletirmos aqui sobre algumas coisinhas que foram faladas. Algumas delas também já respondidas nas próprias limitações do estudo. Uma das questões que surgia é se efetivamente tinham utilizado um instrumento já validado, previamente validado. Já conseguimos perceber que não. Então fica aqui o desafio para que construam e validem um instrumento que possa ser utilizado por outros investigadores no mesmo contexto.
No entanto, também ponho aqui assim uma discussão e uma reflexão. Eu parece-me que o trabalho apresentado será mais um pré-teste e pós-teste, não tanto um estudo quase experimental. Teríamos aqui outras variáveis, outras implicações que, se calhar, para chegarmos ao estudo quase experimental, necessitavam de outro aprofundamento, apesar de todas as etapas metodológicas terem sido aparentemente cumpridas com rigor. E depois, outra questão que surgia aqui era efetivamente se tinham pensado ou se estão a pensar voltar a fazer avaliações daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque efetivamente a literatura diz-nos que principalmente pessoas que não lidam diariamente com aquilo que foi alvo de formação acabam por, de alguma forma, ficar menos disponíveis, mais condicionadas, com menos competências e com menos conhecimentos. Deixar assim só esta meia dúzia de questões à enfermeira Helena, e depois, se tivermos tempo, ainda podemos avançar com outras questões. Obrigada. Este trabalho nasce também um bocadinho desta inquietude, de uma inquietude pessoal, de quando chego com o pré-hospitalar, chegar e ver pessoas relativamente novas e ninguém estar a fazer nada à nossa espera. E aí tentei perceber como é que conseguiríamos mudar aqui um bocadinho o paradigma e tentar acrescentar conhecimento às pessoas. Este trabalho foi feito na altura Covid, o que dificultou um bocadinho a parte. Inicialmente foi pensado para alunos do 9º ano, depois é que mudámos para os professores. A ideia dos professores seria porque serão excelentes dinamizadores e também são pessoas que também transmitem algum conhecimento e podem sensibilizar com maior facilidade os seus alunos para estas problemáticas, sendo que a maior parte das vezes, e pela minha realidade, quando chega a altura de falar de suporte básico de vida na escola, por norma, eu já faço os 9º anos aqui há alguns anos, na Figueira da Foz, e vou às escolas falar com os miúdos sobre suporte básico de vida e fazer as práticas, porque mesmo com formação, os professores não estão à vontade em fazer estas práticas. Relativamente a esta questão de repetir, a minha intenção é apresentar estes resultados que obtivemos ao Comandante da Proteção Civil aqui da zona e difundir, replicar o trabalho com uma amostra maior e com o seguimento posterior aos 6 meses, ao ano e aos 2 anos, uma vez que uma formação de suporte básico de vida tem uma validade de 5 e que após 5 anos, se pensar em ir refletindo sobre o que estas práticas, se precisarem, se calhar não vão conseguir fazer da melhor forma. Então estes treinos, é preciso avaliar este conhecimento ao longo do tempo e perceber durante quanto tempo é que ele perdura. Infelizmente, pelo tempo, não consegui fazer isto neste trabalho, mas estou a trabalhar no sentido de o replicar com uma dimensão maior, com uma extensão maior, para ver se conseguimos envolver todas as escolas aqui da zona, para termos uma amostra mais significativa e também, de seguida, conseguir ir com tempo, agora com tempo, fazer uma continuação deste trabalho e uma avaliação consecutiva ao longo do tempo. Muito bem. Esta semana tivemos aqui na nossa zona uma experiência muito interessante. Um dos meus filhos anda no 4º ano e durante o ano letivo convidaram uma enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria para ir à escola fazer uma sessão de suporte básico de vida. Curiosamente, na festa de final de ano, a apresentação que os estudantes do 4º ano fizeram para os pais foi demonstrar as etapas do suporte básico de vida. Foi uma mensagem muito, muito interessante.
não só em termos deste despertar para esta necessidade, mas também do papel que a escola pode e deve ter como influenciadora e dinamizadora deste tipo de práticas. E agora vou-lhe fazer uma questão, que estas são aquelas questões difíceis. Vamos imaginar que a enfermeira Helena tem, isto porque também lançou aqui o repto para se houvesse algum decisor político que tomasse aqui algumas decisões, e eu vou pôr o cenário desta forma. Se fosse a enfermeira Helena que tivesse que decidir e tivesse essa capacidade, por onde é que iria começar? Deu aí algumas sugestões, mas se tivesse que estabelecer um plano de formação e que fosse só obrigatório, como é que idealizou? Com que faixas etárias? Com que objetivo específico? Neste momento, eu iria manter os docentes e não docentes das nossas escolas, para já, inicialmente, abrangendo todos os agrupamentos de escolas com igual oportunidade. Teria que arranjar stakeholders, porque sozinho é difícil chegar a todo lado. Neste momento, formadores de suporte básico de vida, a Cruz Vermelha tem, os bombeiros têm, os bombeiros sapadores têm. O que implica que consigo angariar aqui com facilidade formadores certificados, porque acima de tudo tem que ser formadores certificados e o rácio tem que se manter, um formador para 6 formandos no máximo, para mantermos aqui alguma qualidade também nesta formação. E sim, iria lançar o repto a nível institucional a todos os agrupamentos de escolas, com um mapa de realização das atividades, com uma pré-inscrição e reavaliação ao longo dos 6 meses, 1 ano, 2 anos, se calhar no máximo 3 anos. Muito Os bem. miúdos ficariam a seguir, porque para a minha parte, e onde eu acho que faz muito sentido também, as crianças no 9º ano de escolaridade têm integrado no seu plano escolar o suporte básico de vida, quando falam dos sistemas respiratório, circulatório, e faz sentido que eles também fiquem com este conhecimento, cheguem a casa. Essa atividade que os alunos do 4º ano fizeram serve também para uma chamada de atenção aos pais. Atenção, isto é importante. Atenção, se calhar precisam de aprender isto porque eu já sei. E as crianças têm um efeito fantástico nos adultos e nos pais e em casa, e chamar a atenção para determinados focos de conhecimento e como são importantes, e é importante todos termos, vale a pena. Excelente. Então, se calhar, estamos mesmo aqui em cima do tempo. Passaríamos a palavra ao enfermeiro Hermínio para apresentar a segunda apresentação. Muito obrigado, enfermeiro. Muito bem. Muitos parabéns, Sra. Enfermeira Helena. Vamos então dar continuidade a este segundo trabalho. Quem nos vai apresentar esta segunda investigação é a Sra. Enfermeira Sofia Pinto Bernardino, que vai nos falar da governança clínica através de auditoria clínica na promoção da qualidade da prática clínica. Fez um protocolo de uma scoping review. A senhora enfermeira Sofia é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, a desempenhar funções na unidade local de saúde de Trás-os-Montes e Autor, no serviço de cirurgia geral e consulta de enfermagem de estomoterapia, onde tem a competência acrescida, na unidade hospitalar de Chaves. É detentora também da pós-graduação em emergência e cuidados intensivos, mestrado à pessoa em situação crítica, frequenta a pós-graduação de gestão das organizações e serviços de saúde na Universidade de Fernando Pessoa, e além da competência de estomoterapia, também tem a competência em supervisão clínica. Senhora enfermeira, desejo-lhe boa sorte na sua apresentação. Senhora enfermeira Sofia, faz favor. Ora, muito boa noite a todos. Queria desde já agradecer a todos que estejam presentes nesta hora e também à Comissão Científica pela seleção do nosso trabalho. Dar um especial cumprimento ao enfermeiro José Ribeiro Nunes, ao enfermeiro José Gomes e ao enfermeiro Pedro Sardo. Vou então dar início à partilha então do meu trabalho.
O trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha irmã. Eu, Sofia Pinto Bernardino, e a minha irmã Carla Pinto Bernardino. Eu na Unidade Local de Saúde Trás-os-Montes e Alto Douro, e a minha irmã na Unidade Local de Saúde do Oeste. Eu sou enfermeira especialista na área da médico-cirúrgica, a minha irmã é especialista em saúde infantil e pediátrica. Pode surgir aqui a dúvida como é que entre as duas conseguimos aqui chegar a este tema de governança clínica, e um bocadinho através da pós-graduação surgiu o conceito de governança pelo qual fiquei apaixonada, e a minha irmã mais virada para estar nas funções da unidade de qualidade da instituição dela, e então acabou por vir também aqui o tema da auditoria clínica. Assim sendo, vou fazer aqui um breve enquadramento acerca da governança clínica. Eu prometo não me estender, mas como eu disse, fiquei apaixonada por este conceito e pela governança clínica, e vou tentar abreviar para depois dar todo o valor e sobrevalorizar a metodologia do trabalho em si. Só queria retificar, porque no tema aparece mesmo que foi um protocolo, mas não, acabamos de fazer, para além do protocolo, concluir a scoping review propriamente dita. Então, em termos de enquadramento, estamos num cenário mundial contemporâneo, tanto sistemas de saúde públicos como sistemas privados, que enfrentam desafios enormes. Os recursos humanos e recursos em termos de serviço de saúde são limitados, são insuficientes à resposta às necessidades da saúde das pessoas ou das populações, e este custo crescente, com baixa produtividade e qualidade inconstante, acaba por se refletir no nosso dia-a-dia e perante a população cada vez mais exigente. Sendo os sistemas de atenção à saúde organizações construídas pela sociedade para dar resposta às necessidades de saúde das pessoas e populações, a gestão e a organização dos cuidados refletem os princípios e a lógica por meio dos quais as sociedades explicam e intervêm no processo da saúde. Assim sendo, o que é fundamental é uma natureza prescritiva de normas, ou seja, que visa ajustar e muitas vezes submeter os indivíduos a determinados padrões, sendo uma das dimensões da normalização aplicada aos processos no cuidado à saúde, dando ênfase à garantia da qualidade tão desejada em termos de cuidados de saúde, sendo o progresso da saúde baseado em evidências, nas tecnologias de informação, na padronização, na constituição de diretrizes e protocolos. Essas tecnologias de gestão vêm reduzindo custos e aumentando a qualidade das ações de saúde. E recorro aqui ao Plano Nacional de Saúde 2030, em que ele parte de 3 pressupostos, que é o valor social da saúde enquanto objetivo major na vida das pessoas, e o papel central da saúde como ponto de partida e ponto de chegada para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e cada vez mais defendendo estes recursos limitados neste desenvolvimento sustentável e num planeta também e num ambiente sustentável. O planeamento estratégico em saúde da base populacional, enquanto instrumento metodológico com os seus diversos componentes e etapas. E surge o lema: o envolvimento de todos neste processo e nessa implementação é imprescindível para o alcance de saúde sustentável de todos para todos. Mas a qualidade já vem refletida, e se recuarmos ao Plano Nacional de Saúde 2011 e 2016, já vem aqui refletida que a qualidade em saúde pode ser definida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do cidadão. Implica ainda a adequação dos cuidados de saúde às necessidades e expectativas do cidadão e do melhor desempenho possível. E então depende da intervenção dirigida a estruturas, processos e resultados. Tantas vezes somos bombardeados com isto através do processo ou da Dona Bedian, que nos garante então a qualidade em saúde. Tendo então a perspectiva para a promoção da qualidade de saúde, os ciclos de melhoria contínua da qualidade, através do quê? Da identificação sistemática de problemas, oportunidades, com o objetivo de os solucionar ou melhorar, estabelecendo padrões desejáveis, acima de tudo realistas, identificar e atuar sobre os pontos críticos, planear e implementar as mudanças. E sobre essas mudanças, monitorizar e avaliar. E fazer disto um ciclo contínuo. Considerando sempre que estes processos multidisciplinares não devem ter um caráter punitivo, que é para não obstruirmos esta liberdade do próprio profissional, dando-lhe própria iniciativa e estarem associados a um plano de desenvolvimento profissional, sendo dirigido a todos para o mesmo foco, a trabalharem todos sobre o mesmo objetivo, com monitorização, benchmarking e avaliação externa, incluindo processos de acreditação e identificação de boas práticas, que podem correr a nível profissional, da equipa, do serviço, da instituição e da própria tutela, alargar a toda a hierarquia em termos institucional. Só daqui pode resultar a promoção da cadeia de valor em saúde, que reforça este conceito para a obtenção do quê? Dos ganhos, considerando o investimento feito em termos de qualidade. Assim, a apresentação está dividida entre introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão com as principais considerações finais.
Em termos de introdução, só para salvaguardar aqui o conceito de governança integrada. A governança integrada inclui a governação clínica, empresarial, financeira, da informação, gestão do risco. Todos eles acabam por completar a governação integrada. Só distinguir aqui dois conceitos que acabam por nos levantar alguma questão. É a diferença entre governação e governança. Nós, no nosso dia-a-dia, vamos ouvindo os dois conceitos. O termo governação foi importado do mundo comercial, que definia o corporate governance como um sistema pelo qual as companhias protegiam os investimentos dos acionistas e minimizavam os riscos de fraude e má prática. Em 1997, a Clinical Governance foi introduzida pela primeira vez no Livro Branco da Saúde National Health Service, no Reino Unido, traduzindo uma estratégia de modernização e de melhoria da qualidade do sistema de saúde. Em termos práticos, governação é o ato ou efeito de governar, é o que é feito, enquanto que governança é o modo como é feito. Neste texto, a palavra governança e governação vão ter o mesmo sentido. A palavra governação tem um significado mais amplo, em termos de poder, políticas, carisma e legislação. E o conceito de governança tem um significado mais restrito, em termos de transparência, que descreve os processos de aplicação das políticas definidas. Assim sendo, a governação clínica, ainda recorrendo ao Plano Nacional de Saúde 2011-2016, é referência para áreas como o desempenho profissional, a competência técnica, a utilização eficiente de recursos, a gestão do risco e a satisfação do doente. Estamos a falar de um plano de 2011-2016 que é tão atual como nós hoje em 2024. E assenta em quê? Em cuidados baseados numa relação contínua entre médico e utente, cuidados personalizados, partilha de informação e conhecimento, decisões com base na evidência científica, o garante da segurança, a transparência e a redução do desperdício neste ambiente sustentável. Assim sendo, são instrumentos de gestão de risco e prevenção do erro, sistemas de notificação, sistemas de alerta, auditorias, os protocolos, a decisão em equipa multidisciplinar, os sistemas de verificação redundante, as reuniões de mortalidade e morbilidade com os debriefings e discussão de evolução clínica inesperada e formação contínua. Assim sendo, a partir de 2013, em Portugal, também tenta melhorar a saúde através da explicitação de mecanismos de responsabilização, começando a dar-se particular importância aos processos que visam aumentar a transparência da atuação dos diferentes unidades de saúde e dos profissionais. E com a leitura e com esta pesquisa e com este enquadramento, percebemos que realmente os centros de saúde já têm passos largos dados em termos de governança clínica, em que fizeram já várias estratégias, adotaram pelas estruturas, em termos de estruturas, para melhorar e manterem a qualidade dos seus cuidados. E então a governança clínica é assente em princípios fundamentais, como orientação para resultados, orientação para o cliente, liderança e coerência de objetivos, gestão de processos e atividades, desenvolvimento e envolvimento dos colaboradores, aprendizagem, inovação e melhoria contínua, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social. Partindo destes princípios fundamentais da excelência, a governança clínica deverá assentar em 3 pilares essenciais, focalizando-se na pessoa e no bem-estar da pessoa, o envolvimento de todos e a todos os níveis e a orientação para resultados, entendo-se estes como ganhos em saúde. A governança clínica, segundo este autor, o diretor do Centro de Cuidados Primários, definiu 6 elementos constituintes, nomeadamente a educação e treino, a auditoria clínica, a gestão do risco, a transparência, a efetividade clínica, investigação e desenvolvimento. E é neste sentido que, em termos de melhoria contínua de processos, as auditorias clínicas integram o seu enquadramento, as normas orientadoras de cuidados, com as suas guidelines, a adequação de prescrição, gestão de não conformidades e gestão de processos científicos. E daqui surge então o nosso tema da auditoria clínica. É um dos pilares da governança clínica, essencial para a segurança dos cuidados de saúde. É um instrumento fundamental de melhoria contínua ao nível das práticas clínicas e dos resultados. E de dar resposta a quais as práticas recomendadas, com definição de normas e critérios. Temos que dar resposta também às quais, para além das recomendadas, quais é que estão a ser implementadas, se existe ou não verificação da conformidade. E quais são as alterações que devem ser introduzidas, com a introdução das mesmas alterações. E isto é um ciclo, é o ciclo da auditoria clínica, que tem que ter etapas e funciona, como falava há pouco a colega do suporte básico de vida, podemos fazer a analogia como a cadeia dos elos de ligação no suporte básico de vida. Ou seja, se um dos elos ou uma das etapas falha, este ciclo também é quebrado. Assim sendo, tem que ter uma estrutura bem coesa e rigorosa no seu processamento. Então, o que é que nós usamos como metodologia? Determinamos como objetivos mapear o
conhecimento através da revisão da literatura, relativamente à governança clínica através do processo de auditoria na promoção da qualidade na prática clínica, identificar quais os efeitos da governança clínica na promoção da qualidade na prática clínica através, então, do processo de auditoria. Fizemos uma revisão da literatura através de uma Scoping Review. Para tal, foi formulada uma questão de revisão com base na mnemónica população, conceito e contexto. Tendo como população diversas realidades geográficas, não nos restringimos a Portugal. Tendo o conceito, os efeitos dos pilares da governação clínica na promoção da qualidade na prática clínica em contexto hospitalar. Por isso que levantamos a questão de revisão. Quais os efeitos da governança clínica na promoção da qualidade na prática clínica através do processo de auditoria? E fizemos o dito protocolo de investigação. Os procedimentos ficaram descritos no protocolo, foi previamente definido, onde foram clarificados quais os objetivos, os critérios de inclusão e exclusão, quais os métodos que seriam utilizados e foi registado na plataforma Open Science Framework. Definimos como critérios de inclusão estudos primários ou secundários, qualitativos ou quantitativos, acerca da governação clínica na promoção da qualidade da prática clínica, publicados desde 1998 até ao presente ano, período temporal alargado, tendo em conta o início da origem do conceito de governança clínica. Como critério de exclusão, estudos que incluíssem outros pilares da governança clínica que não fosse a auditoria. Assim, realizou-se uma revisão sistemática da literatura científica sobre governança clínica, através do processo de auditoria seguindo a metodologia do Instituto Joan Bridge para Scoping Reviews e as diretrizes estabelecidas pelo modelo PRISMA. Os estudos foram identificados pela pesquisa realizada no dia 31 de janeiro de 2024 nas bases PubMed, EBSCO e Literatura Cinzenta, no qual incluímos o Repositório Nacional de RICAD, utilizando a combinação de vários termos MES. Aqui temos, então, o nosso registro do nosso protocolo na OSF e com atribuição do DOI. Aplicamos aqui a nossa estratégia de pesquisa, em que fizemos a vária combinação dos termos MES, nomeadamente o Clinical Governance, associado ao Audit Clinical, e depois fizemos a associação dos dois e atribuímos como filtros o texto em inglês, francês, português e espanhol. Em termos de resultados, obtivemos, então, as respostas aqui no nosso fluxograma de pesquisa segundo o diagrama PRISMA, em que obtivemos como artigos identificados no total, após a aplicação dos filtros, 70, dos quais 66 em bases de dados e 4 em literatura cinzenta. Foram removidos 16 por se encontrarem duplicados, aplicando através da metodologia do sistema informático Mendeley para conseguirmos identificar quais é que estariam ou não duplicados. Foram excluídos por não corresponderem aos critérios de inclusão 37, por não termos acesso ao artigo na íntegra 7 e por elegibilidade 3, o que incluímos no nosso Scoping Review no final 9 artigos. Os artigos, maioritariamente, são do tipo artigos de revisão da literatura. Temos também um misto quantitativo e qualitativo num total de 2 artigos, duas dissertações de mestrado que acabamos de obtê-las pela literatura cinzenta, dos quais um é um estudo de caso, um estudo randomizado, controlado, e a linha temporal acabou por se ficar entre 2013 e 2024. Aqui temos, então, a nossa estratégia depois da apresentação dos resultados, em que temos os artigos identificados desde o estudo 1 até o estudo 9. Temos os principais autores, temos países desde a Holanda, Portugal, Brasil e Arábia Saudita. E temos também o título e apresentamos os principais resultados. Em termos de discussão, para facilitar a nossa discussão, acabamos de interpretação dos resultados obtidos, acabamos por analisar os efeitos da governança clínica na promoção da qualidade e identificamos como efeito o acesso à qualidade de cuidados em todos os sítios, todas as vezes, ou seja, segundo protocolos, diretrizes, manual de boas práticas e de uma forma sistemática, em que identificamos através dos estudos que melhorias na qualidade clínica do cuidado por meio de políticas e diretrizes responsáveis por manter e monitorizar padrões de boas práticas e resultados, e são padrões de cuidados clínicos baseados em evidências. Também há um efeito que a auditoria clínica promove na qualidade, que é a segurança para os utentes, permite detectar precocemente cuidados inseguros e melhorar continuamente a segurança do paciente, e também porque promove o aumento da efetividade clínica, da gestão do risco, do desenvolvimento profissional. Em termos de efeitos, também conseguimos identificar que prestar a mais elevada qualidade de cuidados, através de um estudo que nos afirma que permite a identificação dos pontos fracos, erros, e através dos trâmites incorretos que é possível implementar ações de melhoria. Os impactos das auditorias nacionais podem ser melhorados através do reforço de todos os aspectos dos ciclos de feedback.
E também outro efeito, a responsabilidade e responsabilizações coletivas. Ou seja, a chave para o sucesso são a metodologia de melhoria incorporada no processo de auditoria e a exigência dos hospitais nomearem equipas multiprofissionais para a realização das auditorias. Para além dos efeitos, conseguimos também identificar quais algumas lacunas através dos estudos. E uma das lacunas identificadas é a ausência de uma cultura de qualidade enraizada. E encontramos várias vezes o conceito de evangelização, ou seja, este conceito de auditoria clínica na promoção da qualidade, como sendo também um dos pilares da governança clínica, tem que se ir trabalhando diariamente nos nossos contextos de trabalho. Tem que ser enraizada esta cultura, porque, como nos afirmava no estudo, há a existência de estratégias de qualidade implementadas, mas que estavam de forma fragmentada, essencialmente por cumprimento de normativos legais, ou seja, em termos hierárquicos, havia esta norma de se fazer auditoria, era obrigatório fazer, mas não se entendia porque nem todos os profissionais trabalhavam com o mesmo foco ou com o mesmo objetivo. A falta de formação dos auditores também foi identificada. Muitas das vezes, tem que haver auditores em todas as classes profissionais e muitas das vezes não tinham o perfil indicado para esta atuação. E os próprios profissionais ainda veem as auditorias numa visão muito punitiva, que não seja para melhoria, mas sim para ser punido em termos da prestação de cuidados. Desde as áreas financeira, a organizacional, até a prestação de cuidados de enfermagem era transversal e as influências que estes atos avaliativos acabam por acarretar. Outra lacuna em termos de estratégia política, operativa e estrutura de governação integrada. Falta um maior foco em discussões sobre o planeamento e as políticas relacionadas com a governança clínica. E a lacuna mais fundamental que acabou por ser salientada nos estudos é a quebra no ciclo da auditoria. Como eu ao apresentar falei, todas as etapas têm que ser cumpridas e deviam ser cumpridas em toda a sua ordem e o profissional que foi auditado devia ter este feedback, quer seja positivo e eficaz, sobre aquilo que foi feito. O que acontece muitas vezes é feita a auditoria, o profissional é auditado, mas nunca tem este retorno e o próprio ciclo acaba por ter alguma quebra e não é feita a avaliação e novamente a reauditoria. Com a ausência também da divulgação dos próprios resultados. Assim, qual é a resposta à nossa questão de partida? E obtivemos através do estudo 9. A auditoria clínica é uma mais-valia no processo de governação clínica, pelo que a sua prática de forma sistemática promove o aumento da efetividade clínica, da gestão do risco, do desenvolvimento profissional, assim como da transparência face à divulgação dos resultados obtidos, assegurando os padrões de prática profissional, promovendo a melhoria contínua da qualidade dos serviços, que é aquilo que é pretendido e para chegar aos nossos utentes. Como principais limitações, identificamos a restrição à análise de artigos no contexto hospitalar, excluindo os cuidados de saúde primários, pelo que viemos a constatar estes últimos já com um largo caminho percorrido no âmbito da governança clínica. Como sugestões, propomos alargar os estudos aos hospitais privados, bem como analisar através de ferramentas como benchmarking os ganhos de saúde obtidos através da governança clínica. Em termos de conclusões, as auditorias clínicas são uma análise criteriosa, estruturada, sistemática e continuada, em que os PAs investigam se os cuidados prestados vão ao encontro da melhor evidência disponível e se os procedimentos realizados estão alinhados com aquilo que é aceito como sendo as melhores opções na prática e baseado na evidência científica. É premente distinguir aqui dois conceitos. O das auditorias externas, com as acreditações e certificações, estão em voga na nossa realidade, das auditorias em que PAs, ao nível dos serviços e departamentos, procedem à avaliação continuada do seu desempenho e dos resultados das equipas que integram, de acordo com rigorosos critérios de qualidade. As auditorias de qualidade por auditores externos só vão ganhar pleno sentido no contexto das organizações em que as auditorias internas já sejam uma prática culturalmente enraizada. Lá está o contexto de evangelização deste processo. O processo de auditoria clínica inicia-se por identificação nas áreas para melhoria, desenvolvendo-se e executando-se planos de ação para retificar ou melhorar a prestação de cuidados e, em seguida, voltar a auditar para se confirmar se essas mudanças realmente foram concretizadas. Assim sendo, pode ser descrito como uma sucessão de etapas que se desenvolvem num ciclo em que a sucessão de vários ciclos evolui em espiral. É a melhoria contínua da qualidade. A melhoria contínua da qualidade do desempenho clínico e relacional traduzir-se-á em satisfação dos utilizadores e ganhos em saúde. A governança clínica induz o reconhecimento de que a promoção das melhores práticas constitui um dos principais motores para a eficiência económica. Criam-se as condições necessárias para a melhoria contínua da qualidade, assente numa cultura de liderança, cooperação e aprendizagem e motivação na gestão de processos, na gestão do risco, na transparência e na responsabilidade social. Assim sendo,
implicações do nosso estudo, obtivemos uma fotografia da evidência acerca da auditoria como pilar da governança clínica na promoção da qualidade em ambiente hospitalar. O estudo poderá funcionar como facilitador e adjuvante no processo de implementação, continuidade da qualidade nas organizações, constituindo-se como uma ferramenta de benchmarking e um manual de boas práticas para a implementação da qualidade de forma sustentada em organizações hospitalares. Estas são as referências bibliográficas usadas aqui na apresentação e gostaria de deixar esta frase de Steve Jobs que nos dizia: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e depois dizer-lhes o que fazer. Contratamos pessoas inteligentes para que nos possam dizer o que fazer. Muito obrigada pela atenção. Muito bem. Senhora enfermeira, pode respirar. Para cumprir os tempos, quase que não respirava, mas está tudo bem. Também não temos dúvidas no chat, o que quer dizer que realmente foi bem clarificadora na apresentação que fez. É uma temática um bocadinho diferente do habitual que nós temos nestes momentos, que faz todo o sentido, cada vez mais em termos privados, a auditoria está presente e faz sentido nós fazermos uma atualização do conhecimento no que respeita à promoção da qualidade. Desde que o reflexo dessa promoção da qualidade em saúde seja também a promoção da qualidade dos profissionais e com reflexo, sobretudo, na prática dos cuidados, nos cuidados de enfermagem, porque esse realmente é o nosso foco. Eu só me atrevo aqui a colocar-lhe uma questão, que é, falou da questão da participação, neste caso dos enfermeiros, nas auditorias. Nós percebemos que há um afastamento, realmente é quase punitivo a auditoria, não é? Como disse muito bem, mas temos que diferenciar dois tipos de auditorias, também o fez, que é as auditorias internas, ou seja, que é uma preparação dos nossos locais de trabalho, das nossas normas, das nossas práticas, das regras que temos nos nossos serviços, de forma a quase a treinar para uma auditoria externa. E eu queria lhe colocar essa questão na pesquisa que fez, na documental, sobretudo, que eu até fiquei surpreso, porque foi até 1998. Certamente tudo seria diferente, até as práticas de auditoria seria diferente. Queria-lhe perguntar qual é o reflexo destas auditorias internas, depois nos melhores resultados e nas menos inconformidades nas auditorias externas. Teve algum achado, alguma relação entre esta participação dos enfermeiros na primeira fase e depois nos resultados da segunda? É assim, os resultados que nós tivemos foram muito diferentes em termos de países. Nós acabamos por alargar o prazo até 1998, que foi quando foi o grande despoltar do conceito. E aí encontramos alguns estudos não associados à auditoria clínica, à governança clínica, mas nos outros pilares. Por isso é que acabamos depois os estudos em termos de auditorias clínicas foi a partir de 2013. O que notamos na nossa Scoping Review é que nos anos muito mais próximos, 2020, 2021, 2022, cada vez há muitos mais estudos sobre a auditoria clínica. De dizer, em termos de países em que já esteja mesmo esta cultura enraizada, sim, tem resultados muito positivos. Os estudos que encontrei a nível nacional há este procedimento, encontramos este procedimento e há esta cultura da auditoria, mas é ainda muito fragmentada, ou seja, não se conseguem extrair tanto estes resultados. Há realmente esta preocupação que depois extrapolo para as auditorias externas. Não conseguimos obter nenhum resultado em relação às auditorias externas. Só de falar, já que falamos em tipo de auditorias nas externas e nas internas, o tipo de auditoria também é usado como preventiva, analítica e operacional. Isto existe nas nossas instituições e faz-se diariamente. Só que muitas vezes os profissionais acabam por não se aperceber qual é o tipo de auditoria que está a ser feita naquele momento. E provavelmente a preventiva nos daria muita mais formação, antes de chegarmos até à analítica e até à operacional. O que nos pareceu, depois de todas estas leituras, é que falta realmente, muitas vezes, a comunicação em toda a hierarquia dentro da organização e como se falava, não é? Que tem que partir desde a tutela até à parte política, a todas as decisões e chegarmos até ao profissional que está mesmo na prática diária e que muitas vezes é aquele que é auditado, mas que não tem o feedback desta auditoria.
E falo isto, por exemplo, por meros observadores, quando estamos nas instituições, conseguimos identificar erros que podem pôr em causa a segurança do nosso utente, como riscos de infecção, fazemos muita formação sobre o uso de equipamentos de proteção individual, sobre a higienização das mãos, e fazemos as auditorias, mas muitas vezes depois falha esta articulação do que é feito com a prática diária. Muito bem. A questão? Respondeu perfeitamente. Tenho aqui uma questão, entretanto, que apareceu no chat. Vou ver se... uma questão básica. Caso seja necessário na avaliação se adapte, esta seja feita por auditoria. Qual seria o modelo mais adequado? Pode repetir, não percebi a pergunta. O colega está aqui a perguntar, na avaliação se adapte, também poderia ser um foco de auditoria. E no caso de ser, qual seria mais adequado? Era um bocadinho a auditoria sobre o processo de avaliação. Provavelmente, provavelmente sim. Não é? Porque assim, não podemos restringir tanto a auditoria, me parece a mim, porque Claro. não é o que eu digo, é um ciclo e só assim que se consegue obter a melhoria. Mas isto pode ser transversal a muitas áreas, não quer dizer que seja só na prestação dos cuidados de enfermagem, é em todos os nossos procedimentos e em todos os profissionais. E não são exclusivos aos de enfermagem. Só que realmente na nossa área acaba por haver muitas opções ou muitas possibilidades em ser auditados e acabamos por voltamos aqui à visão punitiva, ou seja, nós temos que encarar a auditoria, mas é como aprendizagem, possibilidade de melhora. Ainda hoje, a ler, via que a qualidade ou a melhoria acaba por não ser inatingível. Temos é que perseguir, e é neste sentido. Nós temos que também trabalhar, que é para melhorarmos os nossos cuidados. No sentido de que é sempre no prol do doente, não é? Que é aquele que cada vez é mais exigente, que tem acesso a cada vez mais informação, está mais empoderado e vai exigir muitos mais os cuidados. Nós temos que estar cá preparados para conseguirmos dar essa resposta. E através das auditorias nós conseguimos identificar quais são as falhas na nossa prática diária. E é isso, é evangelizar, é enraizar esta cultura para não termos medo de uma auditoria, é trabalharmos igual, com ou não, ou sem observação. Muito bem, Sra. Enfermeira Sofia, espero que tenha sido clarificadora para a Sra. Enfermeira Filomena Cerqueira que nos colocou esta questão. Eu também acho que o momento político que vivemos, com a integração das unidades de saúde, possa haver uma influência positiva dos cuidados de saúde primários nos hospitais, porque realmente já é uma prática nos cuidados de saúde primários e tem uma razão, que está relacionada com os incentivos profissionais e que tudo corre bem nessa perspectiva. Muito estaria por dizer, mas o tempo é limitado. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. E dou a palavra ao meu querido colega Pedro Sardo para mais esta ronda. Muito obrigado. Estamos aqui com um controle do tempo fantástico e com 561 participantes a assistirem ao vivo. E então, vamos passar agora para a terceira apresentação com a enfermeira Telma Palheira, que nos vai trazer uma comunicação sobre percepção da vivência dos enfermeiros gestores durante a pandemia. A enfermeira Telma é licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria, mestra em Direção e Chefias de Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto. Como experiência profissional, trabalhou até 2023 como enfermeira do trabalho no Grupo Jerónimo Martins e, atualmente, desde 2003, é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação na ULS de São João. Do ponto de vista da formação profissional, fez formação especializada, portanto, a especialização em enfermagem de reabilitação pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, pós-graduação em gestão de serviços de enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto e pós-graduação em supervisão clínica pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria. Bem-vinda a este webinar e vamos ver então a percepção dos enfermeiros gestores. Obrigada. Vou começar então por compartilhar a tela. Ora, aí estamos. E queria começar por agradecer-vos um cumprimento especial ao enfermeiro Ribeiro Nunes, ao enfermeiro Hermínio Gomes, ao enfermeiro Pedro Sardo, pela vossa moderação e pela vossa disponibilidade aqui para partilharmos este momento.
Então, relativamente ao meu trabalho, as questões da percepção da vivência dos enfermeiros gestores durante a pandemia. Este trabalho foi realizado no âmbito do mestrado da Direção dos Fios de Enfermagem, em que tive como orientadora a professora doutora Hilda Fernandes e como co-orientadora a professora Narcisa Gonçalves. Relativamente então à apresentação, a forma como distribuí este momento foi na contextualização, no material e nos métodos, nos resultados, na discussão e na conclusão, que serão então estes os aspectos que vou começar por abordar. Relativamente então à contextualização, a enfermagem, para responder aos desafios dos novos tempos, tem acompanhado a evolução da ciência e da técnica através da investigação, aliada ao universo científico em que se desenvolve e mantendo-se atual também face aos contextos de saúde emergentes. É um pouco aqui neste momento em que surge a importância e, de alguma forma, a iniciativa de nos debruçarmos sobre esta temática. Em estudo estão então os enfermeiros gestores, que fazem parte do macrosistema do Serviço Nacional de Saúde, pelo que se torna relevante refletir no seu papel no contexto das organizações de saúde. Isto porque desenvolvem funções e competências de quem gera os processos que integram a missão dos sistemas de saúde, assumem compromissos com a organização, com o cliente e com os profissionais e transitam funções de intervenção a nível da gestão estratégica, intermédia e operacional. O perfil e as qualificações do enfermeiro gestor no desenvolvimento das atividades inerentes às dimensões das competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros desempenham um papel decisivo no sucesso do sistema de saúde. Por isso, os gestores de sucesso em enfermagem são indivíduos com um conjunto de competências, especificamente as consignadas na lei, e simultaneamente com atributos pessoais que lhes permitam renovar a sua conduta como líderes e administradores de cuidados. Então, assim, o que é que acontece? Nas propostas das competências para o enfermeiro gestor, tanto a APGEL como a Ordem dos Enfermeiros partilham o mesmo princípio, identificando e valorizando as competências, mostrando visões diferentes, particularmente nas configurações das mesmas, mas conjugando-se entre si e enfatizando a importância dos cuidados da enfermagem em qualquer unidade de saúde para garantir a qualidade de segurança dos cuidados ao cidadão, à família e à comunidade. Por outro lado, nas organizações de saúde, o desafio nesta década esteve muito relacionada com o aparecimento desta nova estirpe do coronavírus, denominada então pelo SARS-CoV-2, e que foi resultado então na declaração da epidemia mundial pela OMS e que de alguma forma transpôs esta temática também para as nossas práticas. Nesta altura, a visão do sistema de saúde alterou-se e, consequentemente, o da enfermagem também, obtendo-se então uma maior visibilidade do seu papel, dos diferentes contextos de cuidados e da colaboração entre os profissionais em saúde. Foi possível perceber ainda que a capacidade de trabalho dos enfermeiros, a educação, a enfermagem, a assistência em saúde, as políticas, as áreas legislativas e sociais, que de um modo geral afetaram a prática da enfermagem. A gestão em enfermagem durante a pandemia apresentou desafios significativos para os profissionais, sendo que os aspectos com relevância para os cuidados de saúde em Portugal foram a pressão exercida nos sistemas de saúde, a sobrecarga de trabalho, a falta de equipamento de proteção individual, as mudanças constantes nos protocolos e nas diretrizes, o próprio stress causado na capacidade de resposta às novas necessidades, o impacto na saúde, a gestão de recursos e tomada de decisão e, por último, as questões da comunicação e apoio à equipa. Ainda assim, os profissionais de saúde na linha da frente de combate na pandemia tiveram um papel fundamental como resposta. Enfrentaram riscos diários de exposição ao vírus e trabalharam incansavelmente para garantir a continuidade dos cuidados de saúde. Foi necessária a cooperação dos profissionais em várias áreas de intervenção, tais como as tecnologias, a carga de trabalho, a visibilidade dos profissionais, a gestão dos espaços físicos e dos equipamentos de proteção individual e também dos protocolos de atendimento.
Os enfermeiros gestores tornaram-se imprescindíveis na cooperação dos profissionais de modo a garantir a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde com a atualização de conhecimentos e atividades, desempenhando um papel fundamental na tomada de decisão e na coordenação de recursos, assim como recursos humanos, financeiros e materiais, bem como também na definição de políticas e estratégicas de saúde e na garantia do cumprimento das normas e dos regulamentos. Deste modo, é importante investigarmos as atividades desenvolvidas em tempos pandémicos. Então, este trabalho teve como finalidade melhorar o processo de gestão dos serviços de enfermagem e contribuir para a qualidade de vida dos profissionais, em particular dos enfermeiros gestores, nos períodos de crise de saúde pública. Como objetivos, porque de alguma forma também fiz a extração de uma parte do trabalho, passou por identificar a relação entre as orientações institucionais e as atividades mais frequentes dos enfermeiros gestores durante a pandemia e compreender a percepção da vivência dos enfermeiros gestores durante este período. Assim, este estudo de investigação pela natureza do problema assentou num paradigma quantitativo e qualitativo. Esta metodologia proporcionou a evidência das diversas relações entre as variáveis em estudo e antecipou também os resultados execuíveis para a prática de gestão em enfermagem. É um estudo misto do tipo descritivo, tendo como finalidade a exposição das vivências dos enfermeiros gestores e ainda transversal, uma vez que os dados foram recolhidos entre janeiro e maio de 2021. Neste estudo, a população constitui-se por 1.113 enfermeiros com competência acrescida em gestão, sendo que 814 eram mulheres e 299 homens. Isto relativamente, então, à amostra. Depois, relativamente à população, tivemos como critérios de inclusão o ser enfermeiro gestor no mínimo há 6 meses e durante o período da pandemia. Por isso, fazendo o somatório destes critérios de inclusão, conseguimos obter um total de 79 enfermeiros participantes. A sua aplicação foi efetuada pelo convite da população por e-mail, fazendo a divulgação do link pelos enfermeiros gestores e a sua divulgação esteve então acessível durante o período de janeiro a maio de 2021. De modo a facilitar a análise e o tratamento de dados, após a codificação dos questionários, isto já no processo de análise de dados, foram transpostos então para o programa do Statistical Package for the Social Sciences, o nosso comum SPSS, na versão 28, e utilizou-se a análise de estatística descritiva com recurso à média ao desvio padrão, considerando o nível de significância um P de 0,05. Recorreu-se ainda ao software de análise de dados, o Atlas TI, na versão 22, e depois a análise do conteúdo seguiu os pressupostos e as fases de VAR, tendo-se realizado uma análise temática e a posteriori. Foram então respeitados todos os procedimentos éticos, as questões da confidencialidade, a informação e esclarecimento e o respeito pela dignidade dignidade humana e autonomia. Depois, então, o que toca aos resultados e à discussão. Da análise de dados, podemos obter então que o que era referente às unidades, nós conseguimos perceber que 82,4% destas unidades sofreram alterações na sua tipologia, foram essencialmente as unidades de internamento que tiveram estas alterações e, por outro lado, que 39,2% destes enfermeiros gestores tiveram a necessidade de realizar uma prestação direta de cuidados. Por outro lado, no que toca às particularidades da reorganização das estruturas, dos materiais e dos recursos humanos, foram realmente dados que fomos validando também ao longo do tempo, assim como as questões de enfermeiros gestores como promotores de cultura organizacional, garantindo a qualidade da assistência em saúde, e estes dados também foram validados por
outros aspectos, como o facto de a pandemia da Covid-19 ter tido um impacto significativo na disponibilidade de recursos humanos, nomeadamente de enfermeiros, e foi uma realidade em todo o mundo. Todos estes dados depois transpostos realmente em outros estudos. Depois, no que compete aos dados qualitativos, conseguimos perceber o processo da vivência dos enfermeiros gestores no cotidiano pandémico, e daí conseguimos perceber que emergiram algumas dimensões, sendo elas a da esfera individual, familiar, social e profissional. E este diagrama dá-nos um bocadinho da noção de que todas estas esferas, de alguma forma, tiveram alguma interação e interferiram umas nas outras, por isso dinâmicas e interativas. No que toca às questões da esfera individual, emergiram temáticas sobre as mudanças dos processos familiares e da gestão do tempo familiar. Da esfera familiar, emergiram temáticas relativamente aos sentimentos negativos, à dificuldade em lidar com a morte, ao stress, ao medo, à motivação. No que toca à esfera social, a partir dos discursos de enfermeiros gestores, percebemos que há uma incorporação do afastamento necessário para o controle da pandemia, e verificamos que a limitação do acesso da família aos clientes estaria também associada à área social e, por outro lado, o afastamento que faz parte desta esfera também. No que toca à esfera profissional, pela sua complexidade e se calhar a que mais se evidenciou, destacou-se em 3 áreas: uma centrada na preocupação de organizar o serviço para garantir a centralidade no cliente, outra focada na gestão das pessoas e uma última ligada às questões de material e logística, ou seja, com a aproximação às exigências do papel do gestor. Toda a informação ficou representada em 4 esferas, cujos resultados evidenciaram uma baixa representação da esfera individual e social e uma grande representação da esfera profissional. Assim, a experiência vivida pelos enfermeiros gestores no contexto da pandemia de SARS-CoV-2 emergiu das respostas dos participantes, com uma série de elementos que se interligaram e contribuíram para as experiências, emoções e vivências individuais. Estes dados estão de acordo com a literatura, mostrando o impacto na saúde mental, emocional e física, e em que destacamos as mudanças na rotina, o burnout, o risco financeiro, a insegurança e o medo, a sobrecarga de trabalho e a exposição ao vírus. Os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde durante a pandemia tiveram um impacto significativo no seu cotidiano, corroborando com os dados obtidos de que a esfera profissional mostrou um maior impacto na vida dos enfermeiros gestores. Então, em jeito de conclusão, conseguimos perceber que os profissionais foram sobrecarregados pelo aumento da procura de cuidados de saúde e pela implementação de medidas de controle de infecção mais rigorosas, que os enfermeiros gestores enfrentaram desafios complexos e dinâmicos, exigindo habilidades de gestão adaptativas e uma abordagem centrada nos clientes e profissionais de saúde, que tiveram necessidade de prestar cuidados diretos, apoiando as equipas que lideravam. A pandemia exigiu que muitas pessoas ficassem isoladas socialmente, o que pode ter afetado negativamente a saúde mental e emocional também dos nossos enfermeiros. E, por último, da vivência da pandemia emergiram então as esferas individual, familiar, social e profissional, que se interligaram fortemente entre si. Então, e no futuro, o que é que podemos acrescentar, seja na prestação de cuidados, seja na investigação, aquilo que ainda poderá ser um caminho a aproveitar deste estudo? Poderia ser necessário, ou poderá ser necessário, um refinamento e utilização de instrumentos de avaliação de autocuidado com maior valor clínico para a ação dos enfermeiros, conhecer as atividades dos enfermeiros gestores no país e aprofundar o conhecimento sobre as atividades dos enfermeiros gestores em diferentes contextos. Assim, deixo-vos as minhas referências bibliográficas e queria agradecer-vos por este bocadinho de partilha. Muito obrigado, enfermeira Telma. Abríamos agora então um espaço de discussão, de análise, de reflexão. Entretanto, ver se aparece aqui alguma questão no chat. Não aparecendo, fazer aqui 2 ou 3 questões e considerações.
Uma, em primeiro lugar, tentar perceber o que é que a motivou a estudar uma realidade que é pouco estudada. Qual foi, qual foi o princípio? Porque é que se decidiu debruçar sobre estas vivências dos enfermeiros gestores? Em segundo lugar, ahm, para nos tentar esclarecer um bocadinho como é que fez essa quantificação de que, partindo do princípio que isto é um estudo qualitativo, como é que fez esta quantificação de que a esfera profissional estava mais afetada que a esfera privada? Não ficou claro para nós como é que chegou a essa conclusão. E aqui um pequeno reparo, se me permitem, mesmo para não criar dúvidas na nossa audiência. Quando nós falamos de população e amostra, penso que os conceitos estavam aí um bocadinho Trocados. trocados, exatamente. Eu dei conta. Ok. Só mesmo para esclarecer, porque isto depois fica gravado e não Eu dei conta. poderíamos deixar passar estes dois conceitos, portanto, o conceito de população e o conceito de amostra estariam trocados. Mas então tentar perceber isto, por um lado, o que a motivou, por outro, como é que conseguiu neste estudo qualitativo fazer esta quantificação de que uma esfera estaria mais afetada do que a outra. Então, começando pelas questões da inquietação, surgem efetivamente porque na altura em que estava a fazer o meu projeto de tese, estávamos no auge da pandemia, e tendo em conta que eu também estaria no serviço a assumir algumas funções de gestão, esta necessidade premente de reformulação dos cuidados, de toda a componente de background e de material, logísticas, novas guidelines, por isso de alguma forma estas inquietudes a acontecerem todas ao mesmo tempo e percebendo que de alguma forma o papel do gestor seria uma componente-chave neste seguimento todo. A inquietude surge um bocadinho por estar diretamente na prática e por perceber que poderia ser uma curiosidade transposta para a ciência. E foi um bocadinho por aqui que começou estas questões das vivências do gestor e também não só porque depois em termos de tese também desenvolvi mais alguns aspectos relacionados com as questões das atividades propriamente ditas mais desenvolvidas dos enfermeiros gestores durante a pandemia. Relativamente, acho que me fiz entender, sim, pronto. Relativamente à segunda questão e como é que foi pesada e medida estas questões do peso das esferas. Por isso, depois de feita a análise do conteúdo, foi fácil perceber que em termos de número de respostas, elas estavam divididas em categorias, não é? E que ao dividirmos em categorias havia um conjunto de informações e de conteúdo que era obtido nos discursos dos enfermeiros gestores nos questionários e que condicionaria pelas descrições da literatura a estes grupos familiar, a estes grupos profissional e pronto, e de alguma forma por o número de enumerações de alguns conteúdos que estariam descritos como nessas categorias, foi com base nesses dados que obtivemos esta informação. Tudo bem. Compete, claro, os dados são da Telma, foi a Telma que o escolheu, mas convém nós fazermos uma distinção clara de dois aspectos. Por exemplo, temos vários enfermeiros gestores a falar sobre o mesmo tema. E que vão se englobar, por exemplo, na esfera profissional. Mas imaginando que todos eles, nem que numerem só uma vez a esfera individual, esta vai estar presente na totalidade da nossa amostra. Por isso é muito difícil nós dizermos que há aqui algo que influencia mais do que outro. É só este conceito que é um bocadinho, nesta abordagem qualitativa, é um bocadinho difícil depois de destringar
de acordo com o número de entradas que existem nos conceitos que vão emergindo, nas categorias que vão emergindo. Mas sim, pode ser uma forma de nós analisarmos os dados e de refletirmos e criarmos soluções a partir disso. Muito obrigada. Penso que neste momento não temos mais questões, e então, para finalizarmos o nosso webinar, eu passava ao enfermeiro Hermínio. Obrigado, enfermeira Telma. Muito bem. Vamos continuar esta ronda. É uma ronda de sucesso, pelo menos pela participação. Temos 556 colegas aqui a acompanhar os trabalhos. Quero dar os parabéns à Telma pela apresentação e pelo conteúdo que apresentou, que faz todo o sentido, e alguma reflexão. Vamos continuar para este quarto trabalho, que nos vai ser apresentado pela senhora enfermeira Maria de Fátima Santos, que nos vai apresentar a temática O enfermeiro gestor na cultura de segurança. Uma temática que me é muito querida. A senhora enfermeira Fátima é enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, exerce funções no LS de Coimbra, no Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos, é mestre em enfermagem na área da especialização da gestão das unidades de saúde. Senhora enfermeira, faz favor, tem o seu espaço para apresentar. Vou compartilhar a tela. Muito bem. Está perfeito. Boa noite a todos. Agradeço ao enfermeiro José Hermínio, ao enfermeiro Pedro Sardo e ao enfermeiro José Nunes pela moderação. Encontro-me neste quarto ciclo de webinars de investigação em enfermagem para apresentar a minha investigação acerca do tema do enfermeiro gestor na cultura de segurança. Irei fazer uma breve introdução, o enquadramento teórico, o enquadramento metodológico, apresentação e análise e discussão dos resultados. Farei uma breve conclusão e deixo-vos alguma bibliografia. Os hospitais são organizações de elevada complexidade, onde a segurança do doente está condicionada por diversos fatores, pelo que na prestação de cuidados é fundamental garantir uma cultura centrada na qualidade. Todos nós e as instituições também devem estar comprometidos na segurança do doente e na promoção da cultura de segurança, e o enfermeiro gestor tem um papel crucial em desenvolver estratégias que visem promover uma cultura de segurança e garantir a qualidade e a segurança do exercício profissional. A cultura de segurança, segundo a OMS, é um conjunto de crenças, de valores, de percepções, de competências e atitudes, quer individuais, quer de grupo, que se traduzem na forma como as instituições prestadoras de cuidados de saúde se comprometem com a segurança do doente, sendo também um estilo e uma competência de gestão. A preocupação com a qualidade e a segurança não é recente. Já em 2002, a Assembleia Mundial da Saúde apelou à necessidade de melhorar a qualidade e a segurança, e houve então necessidade de se reestruturarem políticas a nível institucional, de forma a garantir um investimento na gestão da qualidade, gerindo riscos, avaliando os resultados e a satisfação do cidadão, uma vez que a qualidade em saúde é uma interligação entre a efetividade, a satisfação do doente e a segurança dos cuidados. No sentido de melhorar e promover a melhoria e a segurança dos doentes, surge em 2015 o Plano Nacional de Segurança do Doente 2015 e 2020, com objetivos específicos para a melhoria da segurança dos doentes,
e, alinhado com a Estratégia Nacional para a Qualidade e no seguimento do plano anterior, surge o Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026. Este plano é sustentado por 5 pilares estruturantes. Um deles é a cultura de segurança e é este o meu foco da minha investigação. É uma ferramenta importante e essencial para todos os profissionais de saúde e, em particular, para os enfermeiros gestores. O papel do enfermeiro gestor. O enfermeiro gestor compete garantir a melhoria contínua da qualidade e compete também desenvolver competências dos profissionais que lidera. E, neste sentido, está numa posição privilegiada para garantir e assegurar a qualidade e a segurança e tem um papel decisivo na implementação e no desenvolvimento de estratégias que promovam a cultura de segurança. Tendo em conta todos os pressupostos anteriormente referenciados, colocou-se a seguinte questão de investigação: quais os contributos do enfermeiro gestor na cultura de segurança? Emergiram como objetivos identificar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros gestores que promovem a cultura de segurança e identificar fatores que a condicionem. Realizou-se um estudo exploratório descritivo de natureza qualitativa. Os participantes do estudo foram os enfermeiros gestores, intencionalmente selecionados e a exercer funções há mais de 6 meses, funções de gestão. A colheita de dados foi efetuada pela técnica de focus group e a análise dos dados segundo a perspectiva de Lourenço Bartin, que se divide em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento de resultados. Os aspectos éticos foram tomados em consideração e houve um parecer favorável de uma comissão de ética competente e também o consentimento livre e esclarecido dos participantes. Procedeu-se à organização das anotações e das observações registadas ao longo da discussão, fez-se a transcrição da discussão e posteriormente foi importada para o software NVivo, com o intuito de ajudar a organizar e a codificar os resultados, e emergiram 3 categorias identificadas pelo enfermeiro gestor que interferem com a cultura de segurança. Os enfermeiros gestores consideraram a notificação de incidentes e a formação como estratégias que implementam para promover a cultura de segurança. Salientam que a formação dos profissionais torna-os mais capacitados, facilitando o envolvimento nos processos de melhoria contínua. E também, nesse sentido, o Plano Nacional de Segurança do Doente refere que, por forma a capacitar os profissionais na cultura de segurança, está previsto a implementação de um plano de formação anual. Também referiram a notificação de incidentes de forma não punitiva como uma estratégia fundamental, uma vez que, através da reflexão e análise, há a oportunidade de se aprender com o erro. Como facilitadores da promoção da cultura de segurança, identificaram a motivação, as competências, a acreditação e a liderança. Referiram que a acreditação é um promotor da cultura de segurança, na medida que a apropriação à cultura de segurança se faz
ou se fez e continua-se a fazer de uma forma reativa aos processos de acreditação. Alguns dos enfermeiros consideraram mesmo que a acreditação era um motor de desenvolvimento da qualidade e da segurança dos cuidados. E, nesse sentido, também há uma revisão sistemática da literatura de 2021 que refere o impacto positivo da acreditação na qualidade dos cuidados. Referem que a liderança proativa, bem fundamentada e conhecedora da legislação está mais sustentada para a tomada de decisão, e as competências acrescidas e avançadas em gestão, o regulamento das competências acrescidas e avançadas em gestão, referencia o papel da liderança como um facilitador do desenvolvimento profissional e organizacional e impulsionador nos processos de mudança que promovem a qualidade e a segurança. No entanto, deparam-se com alguns constrangimentos que interferem na promoção da cultura de segurança, como as dotações insuficientes e a notificação punitiva. E também há uma revisão sistemática da literatura de 2021 que refere que ainda há uma cultura de culpa e que neste tipo de cultura a oportunidade de aprender com os erros não é viável, dado que o medo de represálias faz com que as pessoas ou os profissionais acabem por não relatar o erro, o evento. As dotações insuficientes também são relatadas pelos enfermeiros gestores, como que dizem que não têm profissionais suficientes para a implementação de projetos de melhoria contínua e depois para a prestação de cuidados com segurança. E também há alguns estudos que referenciam que a sobrecarga de trabalho interfere com a qualidade dos cuidados e pode pôr em causa a segurança dos doentes. Não há dúvida que os enfermeiros gestores se encontram numa posição privilegiada para proporcionar a implementação de estratégias promotoras da cultura de segurança, de acordo com a mais recente evidência, e favorecer a segurança dos cuidados. No entanto, reforçam a presença de alguns constrangimentos, os quais devem ser trabalhados para que a cultura de segurança ocorra efetivamente, através de uma prática reforçada na formação, na não punição e no investimento em dotações seguras. A obtenção de dados num único momento pode constituir-se uma limitação deste estudo e, considerando a relevância do tema, acha-se pertinente a replicação da mesma abordagem metodológica, incluindo os enfermeiros no contexto da prática. Deixo alguma da bibliografia consultada. Obrigada a todos e à organização pela oportunidade desta partilha. Muito obrigado, senhora enfermeira. Como seria expectável, uma excelente apresentação, que nos faz muito pensar aquilo que andamos a fazer com a enfermagem. Falamos todos os dias de dotações seguras, qualidade dos cuidados, a cultura da segurança. Sabemos que mais formação é sinal de melhor segurança, de melhores cuidados. E o seu trabalho, de alguma forma, veio refletir isto, que a cultura da liderança, ou seja, a enfermagem com uma boa liderança, com dotações seguras e com os enfermeiros mais bem formados, com o nível de especialização dos enfermeiros, isto é uma garantia de segurança para os cuidados que nós prestamos. Realmente o seu estudo reflete esta partilha.
aqui houve um colega que nos disse que a norma levanta aprofundar o conceito da cultura de segurança e as suas dimensões perfeitamente descritas na norma da Direção-Geral de Saúde, e muito bem, e a agradecer, e por isso gostei muito da sua comunicação. A questão que ele colocava, não tenho necessariamente que colocar nenhuma questão, mas vou-lhe colocar, que é esta nova reorganização dos cuidados trouxe novas formas de gestão, sobretudo na liderança de gestões intermédias. De que forma é que esta gestão intermédia pode influenciar também nesta cultura da segurança? Ou seja, falámos muito aqui de uma abordagem da liderança de proximidade, mas neste momento muitas das decisões dos cuidados de enfermagem está ao nível destas gestões intermédias. De que forma é que esta gestão intermédia pode ter influência também nos cuidados, porque normalmente esta gestão intermédia chega mais depressa à gestão de topo. Então, de que forma é que esta gestão intermédia, com esta reestruturação dos cuidados, poderá, de alguma forma, contribuir para a segurança dos nossos doentes? Não sei se entendi bem a pergunta. A nível da gestão intermédia, como é que pode... Esta nova reorganização dos serviços, havia muito uma liderança ou era hospitalar ou era dos cuidados de saúde primários. Agora, com esta reestruturação dos serviços, como é que, se é possível manter esta cultura de segurança, esta liderança de proximidade, ou se é necessário interpor aqui uma liderança de um nível superior para que faça essa gestão dos vários intervenientes? E eu vou dizer porquê. Uma das dificuldades que nós temos sentido nesta reestruturação dos cuidados é exatamente este processo de comunicação entre as lideranças. E já percebemos, pelo seu estudo, que uma boa liderança da gestão é promotora da segurança dos nossos doentes, não é? De que forma é que esta nova reorganização nós podemos garantir essa segurança, não é? Eu acho que parte, na minha perspectiva, parte mesmo do gestor de cada serviço. Como referi no estudo, se for um gestor que esteja bem fundamentado, conheça a legislação, tem conhecimento para pôr em prática ou está mais fundamentado para poder afirmar-se perante os gestores de topo. Exatamente. Ou seja, pode ser um veículo de informação dos problemas que existem de proximidade para criar aqui uma cadeia de liderança que seja eficaz também nesta linha de segurança dos cuidados, não é? Seria muito importante. Tenho aqui mais uma questão ou uma chamada, Filomena. A cultura de segurança é multifatorial, claro, e multiprofissional. Não existe cultura de segurança num contexto de prática clínica só com enfermeiros. É um compromisso de equipa, sim. O conceito Sem dúvida. de equipa é também muito importante. Olha, gostei muito das 4 de comunicações. Eu aproveito também para criar aqui algum encerramento e também já dou a voz aos meus colegas. Um compromisso aqui com o tempo, que é muito importante. Tínhamos colocado em que terminar às 23 horas, são 22h54, por isso é bom, e houve até uma desistência de uma comunicação, o que efetivamente é bom. Quero agradecer a todos os intervenientes, Sra. Enfermeira Telma, Sra. Enfermeira Fátima, Sra. Enfermeira Sofia, Sra. Enfermeira Helena. Vocês foram realmente o palco brilhante deste webinar. E quero agradecer também ao meu colega de moderação, ao Pedro, e ao Sr. Enfermeiro José Ribeiro, que é sempre um prazer revê-lo, e também ao suporte técnico e administrativo desta webinar, que sem este suporte é impossível estas coisas acontecerem, porque realmente está muito trabalho aqui por trás para organizar que tudo funcione bem. E também aos senhores enfermeiros, que estão aqui connosco, 529 neste momento, realmente muito obrigado. Isto diz muito da enfermagem. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Hermínio. Faço minhas as tuas palavras, portanto, agradecer a todos os enfermeiros que dia após dia
no contexto do exercício profissional, continuam a trabalhar em prol do cidadão e que também, adicionalmente, estão preocupados com a sua formação, com a investigação, com a melhoria contínua dos cuidados e da enfermagem. Agradecer, neste caso, na pessoa do enfermeiro José Ribeiro, ao Conselho de Enfermagem por este desafio que é planear e trazer à vida estes encontros de investigadores e, sem dúvida, e o Hermínio também já referiu isto, às nossas colaboradoras que em back-office fazem um trabalho fenomenal. Há muito mais pessoas envolvidas, mas uma palavra de apreço para a Tânia e para a Marlene, porque sem elas isto não poderia ser possível. Para finalizar mesmo e para cumprirmos rigorosamente, passo a palavra então ao meu amigo José Ribeiro, que vai de certeza finalizar com chave de ouro este webinar. Bom, muito obrigado. Isto é mesmo um momento especial. Acho que o que aconteceu aqui é a sequência de algum trabalho que o Conselho de Enfermagem desenvolveu e, portanto, eu não podia deixar de agradecer agora, neste momento, de todos os membros do Conselho de Enfermagem que previamente analisaram estes trabalhos e tiveram por trás de toda a organização destas 3 edições, uma que acaba de ser concluída e as 2 que se irão amanhã e na sexta-feira. E daqui um sublinhar para que todos os enfermeiros que hoje aqui estiveram, se tiver possibilidade de nos acompanhar também amanhã e na sexta, porque efetivamente é de uma riqueza que não deve ser perdida e verificava-se pelos elogios que os enfermeiros iam colocando agora aqui durante o evento e, portanto, um obrigado a todos, um reconhecimento ao Zé Hermínio Gomes e ao Pedro Sardo pela forma como moderaram, como acompanharam os trabalhos, como respeitaram os nossos colegas que apresentaram aqui os trabalhos e foi num ambiente descontraído e de discussão, portanto acho que isto também é relevante. À nossa colega Telma Palheira, à Helena Magalhães, à Sofia Pinto Bernardino e à Fátima Santos. Obrigado pela vossa, em nome do Conselho de Enfermagem, por terem apresentado o trabalho, por estarem aqui conosco, nesta partilha, neste aumento de conhecimento, e todos os moderadores e os palestrantes, acho que fizeram ou deram ênfase àquilo que nós tanto falamos em investigação, que é de fomentar uma atitude de caráter reflexivo e de capacidade de análise crítica, que ajuda muito ao tal desenvolvimento da enfermagem. E acho que o fizeram muito bem, não só com a apresentação, mas com algumas questões que foram aqui colocadas. Todos nós sabemos que a investigação é um ato humano, é de grande responsabilidade e acho que todos, com humildade e com conhecimento científico, deram aqui um contributo para o aumento desse mesmo conhecimento científico. Sendo assim, acho que o objetivo está atingido e obrigado a todos. Resta-nos cessar esta sessão e esperar que todos nos acompanhem então amanhã às 21 horas para a segunda edição dos Encontros Investigadores. Obrigado a todos, boa noite e bom descanso. Obrigado.